Hoje, Willer, o primeiro filho, fala do pai com muito orgulho. O meu pai para mim é um exemplo de pessoa, né? Sou o que sou hoje graças ao meu pai. A educação foi-me dada de forma boa e agradeço a Deus por ter me dado um pai como é o meu pai. Aqui é um dos meus empreendimentos também, que é a farmácia. Foi uma das primeiras que nós abrimos em função das necessidades aqui do projeto, né? Que antes era pequena e pronto, né? Em função das necessidades fomos aumentando um bocadinho, assim conseguimos alastrar do jeito que está. Pronto, temos aqui produtos de, pronto, né? Vários produtos de vários países, como portugueses, canadianos, indianos. Nós temos um bocadinho de tudo, a preço barato, né? Claro, temos que fazer em função da população que aqui reside para conseguirmos também satisfazer os nossos clientes. O negócio noutras localidades. A agência de telemóveis também faz parte da rede de lojas. Aqui também é um dos meus empreendimentos. É um funcionário, Luta. É um dos antigos aqui nessa área de telefones, né, que é a área de tecnologia. Também vendemos computadores, vendemos câmaras de filmagem. Pronto, né? Como eu disse, né, tento variar um bocadinho dos meus empreendimentos. Quase um bocadinho, vamos tentando abrir. É verdade. O sucesso empresarial não seria possível sem a colaboração dos 18 funcionários. O negócio começou na rua, mas hoje é administrado num gabinete. É aqui onde são idealizados os projetos. Abrimos uma casazita, estávamos a vender também cerveja e tal. Depois tivemos que arranjar um tanque de água, também comercializávamos água, comprávamos na cisterna, íamos vendendo e tal. Pronto, e fui fazendo poupanças. Ao longo dos anos de trabalho, nem tudo foi um mar de rosas, mas o empreendedor soube sempre dar a volta aos problemas. Já sofri burlas várias vezes, já houve burlas de clientes entram na loja a dizerem que querem levar X de cartões para uma empresa. A funcionária, quando entrega os cartões, depois eles simulam, dão cartões que não existem. Burlas grandes, já tive um tempo que perdi aí a volta quase de $800. Mas pronto, como todo negócio, temos que aceitar que tem que haver percas e ganhos. Então houve percas e erguer a cabeça para frente e batalhar. As limitações da deficiência foram desafios que se transformaram em oportunidades. Tu sabes que é deficiente, não pode fazer aquilo em função da condição física, delegas alguém para poder fazer, desde que tu o pagas, né? Tu pagas a pessoa, ele vai fazer, apresenta-te as coisas bem feitas do jeito que você planificou. Praticamente eu não sinto nada muito nisso. O meu segredo de vida é trabalhar. Gosto mesmo de trabalhar. Muitas das vezes, até quando me sinto incomodado, sinto-me mal. Porque eu sei que estou incomodado, por vezes deve ter uma falha ali, outra falha ali, e os meus funcionários não podem dizer porque sabem que estou doente, então sinto-me um pouco mesmo preocupado. A mensagem que eu deixo para os jovens, né, angolanos como eu, disse na gíria que sonhar não é proibido, mas tem que se sonhar para concretizar. Então, para se concretizar é preciso trabalho, é preciso mesmo dedicação, acima de tudo orgulho. A pessoa tem que ter um orgulho, dizer, vou começar aqui e tenho que atingir um certo patamar. Então, os jovens têm que acreditar nisso e não desistir de sonhar. E, como tudo, andar mesmo, procurar obter ideias de outras pessoas que já estão no mundo do negócio, né? E que podem também dar ideias a outros jovens para procurarem também se ingrar do jeito que acho que estou se ingrado na vida. Esta é a história de Paulo Soares, um angolano que não parou diante das dificuldades e vai conquistando a vida.
É com a história de Paulo Soares que acabamos de apresentar mais um vencedor dos muitos da Nova Angola. Se quiser rever esta reportagem, acesse a nossa página no Facebook e agora também já nos pode ver em direto pela internet através do endereço tpai.tv/live. Até à próxima!